Espírito Santo estabelece conosco uma relação em 3 fases. O Espírito está conosco, está em nós, está sobre nós. Creio que o Dr. Descartes resumiu o que eu falo no Despido, Vestido e Revestidos, né? Primeiro Deus te despe, depois te veste, depois te reveste. Não é sabedoria, é ignorância. Porque é suicídio na mesma. Se eu beber água envenenada, eu morro. Se eu deixar de beber água, eu também morro. Mais uma vez a todos o nosso muito boa tarde, Reverendo DK, muito boa tarde, Profeta Tony Calado, obrigado por essa oportunidade que nos concede estarmos aqui consigo. Eu que agradeço. Para partilharmos da palavra. E todo mundo tem uma noção do que é dons espirituais, mas eles se confundem e nós começamos por aí, profeta. Por que querias que falássemos sobre os dons? O que é que Deus colocou no teu coração exatamente para nós falarmos sobre dons hoje, nesse momento? Tens uma preocupação sobre o que está a acontecer em Angola relativamente aos dons? Podemos começar por aí? Certo. Consegue me ouvir, né? Ok. Que bênção. Achei por bem nós falarmos sobre os dons, porque os dons de Deus, eles têm sido muito menosprezados e nós precisamos entender que a própria Bíblia Sagrada é um dom de Deus. Então ela foi dada através de um dom, que é o dom da revelação, que homens santos, como diz lá a Epístola de Pedro, falaram inspirados por Deus. Eles foram movidos pelo Espírito de Deus para receberem as Sagradas Escrituras que hoje nós lemos. No entanto, existe muita confusão e falta de entendimento bíblico em relação aos dons espirituais. Isso faz com que muitos desprezem os dons e outros também abusam dos dons e fazem, então, erroneamente a utilização dos seus dons. Nós precisamos de conhecimento, instrução e direção nessa área para que haja edificação e não destruição. Por isso eu achei por bem nós conversarmos sobre os dons de Deus, porque é um amplo assunto que nós vamos falar aqui também. E na graça que Deus deu nos homens de Deus que estão aqui, a gente vai somar. Louvado seja Deus. E importa atualizar aos nossos espectadores, alguns viram outros nomes também para essa conversa. Razões de agenda, não vamos poder ter aqui o pastor Rosário Neto nem o pastor Vicente. No entanto, o que não falta nessa nação, graças a Deus, é a palavra. E Deus deu-nos a graça de ouvir outros mestres também, que faziam parte deste evento. Estou a falar do reverendo Salomão DK e do pastor Sadraque Manuel Lufanquenda. Então está aberta a conversa. Sim, vamos passar aqui a palavra ao profeta Tony Calado, ele que vai expor então o tema. No fundo ele já acabou de introduzir, né, a motivação que levou-lhe a falarmos sobre a questão dos dons. Essa percepção que alguns têm de forma errada, alguns ignoram, outros que os têm e os descobrem, abusam-nos. Pastor Sadraque, dons é um tema que lhe remete a quê? A paz do Senhor a todos, amados irmãos, amadas irmãs. Neste domingo maravilhoso, aqui aos nossos entrevistadores, Deus abençoe ao profeta Tony Calado, ao Dr. Salomão DK. Quando falamos de dons, eu sempre penso em ferramentas. Dons são ferramentas para o serviço, para o trabalho. E as ferramentas não podem ser mais importantes que o trabalho, nem mesmo que o trabalhador. Sendo as ferramentas, né, inclusive substituíveis quando estamos numa oficina. Então Deus trouxe os dons como ferramenta para o trabalho. Deus concedeu dons aos homens para cumprirem o trabalho. Os dons não são em si mesmo um fim, mas ferramentas para o cumprimento deste fim. Então nós não podemos, digamos, falhar com aquilo que é o trabalho, porque estamos entretidos com as ferramentas. Os sinais, falamos, por exemplo, dos dons, quando remete também à questão das manifestações de sinais. Quando falamos de cura, falamos de milagre, falamos de profecia. Olhamos, por exemplo, para o trânsito e nós sabemos claramente que os sinais não são adorados, não são louvados. Os motoristas nem ligam
né, os sinais, seguem os sinais, mas não adoram. Ninguém para dizer, curvar à direita, gostei muito de ti. Não é para isso. Os sinais te levam para algum fim, ok? Assim como os magos do Oriente que seguiram a estrela até Jesus. Quando Jesus é encontrado, então esse sinal é descartado. Igualmente os dons nos são dados para o cumprimento do serviço. Quando o serviço estiver feito, esse dom terá valido, mas no fim nós seremos recompensados muito mais pelo fruto do que pelos dons em si. Então eu olho para esse ponto. É isso mesmo. Pastor Salomão de cá, tendo em conta a vasta experiência que tem com Deus, pode nos dizer um bocadinho quais são os dons, ou melhor, quais são os tipos de dons espirituais que existem? Obrigado. Agradeço ao profeta Tony Calado pelo convite e agradeço também pelos nossos irmãos aqui, moderadores do nosso debate, como também a todos que estão aqui na sala. Conforme que os que me precederam explicaram já o que significa dom, quais são os dons, vou falar de quais são os dons principais. Nós temos 3 tipos de dons, classificados em 3 classes. São os dons de poder, os dons de inspiração e os dons de revelação. Então, a cada grupo tem 3. Isso o crente deve ter isso na mente. Temos dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. Então, os dons de revelação são dons de palavra de conhecimento. Não é dom de conhecimento, é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos. São 3 dons que fazem parte do pacote de dons de revelação. Então, temos dons de inspiração, que é dom de profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. São também 3 que fazem parte do pacote de dom de inspiração. Como temos dom de poder, que é o dom de cura, dom de milagre e dom de fé. E esses 3 também fazem parte de um pacote que é o dons de poder. Certo. Mas acontece que quem tem um dom de um pacote tem a possibilidade de que os 3 consigam operar nele. É por isso que quem tem o dom de profecia ou diversidade de língua, então tem a possibilidade de ter a interpretação de línguas e a profecia. Da mesma forma, quem tem o dom de palavra de conhecimento tem a possibilidade de ter o dom de palavra de sabedoria, como discernimento dos espíritos. Então, são os 3 pacotes, e que cada pacote leva 3 dons, mas acredito que hoje todos nós vamos levar os 3 pacotes. Amém. Uma salva de palmas. Mais forte se for para Jesus. Assim ainda só estamos a começar. Profeta, o chamado e os dons. Os chamados vêm com os dons ou os dons se revelam no chamado? Bom, sempre que Deus, chamado tem a ver com o propósito que Deus nos criou para ser aqui na terra, né? É um propósito que Deus desenhou e, como disse o pastor Sadraque, Deus dá ferramentas para o propósito. Então, quando a pessoa é chamada, também é equipada de uma forma sobrenatural por ferramentas que chamamos de dons, para cumprir então aquela vocação. Mas o chamado faz parte então dos dons de Jesus Cristo, né? Que é a vocação, que são os 5 chamados do ministério, são os 5 dons de Jesus, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que fala sobre que Jesus levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Interessante é também dizer que nesse mesmo contexto, nos versículos seguintes, ele fala até quando vai durar os dons. Eu acho que a igreja tem ignorado muito a importância dos dons de Deus por causa da má utilização. Só que eles são essenciais. E as ferramentas nós precisamos para o trabalho. Sem essas ferramentas, o trabalho também não é bem feito. E então o que a Bíblia nos diz? Que os dons vão durar até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo Jesus, de varão perfeito. O que significa que enquanto nós estamos em aperfeiçoamento como igreja, nós precisamos dos dons. E os dons vão terminar de facto um dia, mas lá em Coríntios, Paulo vai dizer assim que
quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será removido. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando chegar aquele que é perfeito, então o que é em parte será removido. O que significa que quando Jesus vir, não precisamos mais de dons. O trabalho foi concluído. Mas nós temos esse chamado. Dizer que quando você é chamado, Deus te deu dons sobrenaturais. Mas isso não significa que você não pode ser ativado num outro dom. Como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 até o versículo 31, diz assim: são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, operam todos milagres, têm todos o dom de línguas, interpretam todos? E a resposta é óbvia, é não. Mas depois ele conclui dizendo assim: entretanto, buscai com zelo os melhores dons. Ainda diz os melhores dons, quer dizer, aqueles que edificam mais os outros. Então, ele depois fala sobre o caminho, né? Como, por exemplo, ele começa o versículo 1 do capítulo 13, falando sobre o amor. O versículo 1 também do capítulo 14, falando sobre o caminho que é o amor, né? Para nós seguirmos o caminho do amor. Aí é onde nós vamos ser usados da forma correta e o dom não vai deturpar os nossos corações. Porque a soberba e o orgulho é que destrói, então, corrompe o dom que Deus nos deu. E em vez de nós estamos a fazer o trabalho e levamos a glória para Deus, nós começamos então a levar a glória para nós próprios. Isso é destrutivo. E nós temos um grande exemplo que é Lúcifer, né? Lúcifer tem os dons que Deus o criou, mas eles estão corrompidos. Ele ainda pode se transformar em anjo de luz. Concluindo, quando você é chamado, tem dons. Mas só que existem dons que podem ser ativados no processo. Nem todos são apóstolos, mas se buscarmos com zelo, Eu ainda devo despertar os dons. posso também. despertar os dons. Eles são dados pela soberana vontade de Deus e também são ativados pela minha busca. Ok? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 até o versículo 14 diz assim: vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então nós temos aqui três chaves para os dons, para aqueles que querem procurar. Primeiro, desejar, vós que desejais. Depois temos procurar, esforçar-se, cavar, empenhar-se. E em terceiro lugar, o maior segredo de todos, orar. Deve orar para que possa interpretar. Então é isso. Pastor Sadraque, atualmente temos notado, né, que os dons de Deus têm se manifestado muito, principalmente em muitas igrejas, como na Igreja Verbo Vivo. Como é que os dons se manifestavam na igreja primitiva? Ok. Eu chamaria isso a administração dos dons, né? Quando a igreja primitiva começa, os dons eram fenômeno, algo novo. E como qualquer coisa nova, a administração não é fácil. Ok? Nós temos igrejas, na igreja primitiva, no tempo primitivo, que eram mais maduras do que as outras. Temos que entender, por exemplo, a funcionalidade humana. Nós somos feitos, digamos, dessas duas partes, de razão, mas também de emoção, né? Nós temos a razão da nossa fé, bem plasmado nas doutrinas bíblicas, naquilo que é da fé, naquilo que é da palavra. Temos, por exemplo, a igreja de Bereia, que era profundamente bíblica. Ela não aceitava nada sem que tivesse respaldo escriturístico. Mas nós também temos uma igreja bem emocional, como a igreja de Coríntios, para quem Paulo escreveu muitas cartas a corrigir a má administração dos dons, ok? Porque os dons também são administrados pelo nível de conhecimento que nós temos. Nós podemos incorrer ao risco de ser muito emocionais ou muito mais emocionais do que racionais. O que acontece na igreja muitas vezes é isso, é a dimensão do conhecimento que a igreja tem, que fará com que a administração seja ou certa ou então errada. No meio pentecostal, a que pertencemos quase todos nós que estamos aqui, nós somos muito emocionais, né? Nós somos muito do sentir. Só que a fé é muito mais o saber do que sentir, né? Nós não nos perdemos por falta de sentimentos, nos perdemos por falta de conhecimento. Então nós, quando não temos a administração certa dos dons, nós nos desviamos, nós nos perdemos. Até Satanás pode introduzir enganos. Paulo já escreveu para a igreja de Corinto, diz assim: julgai os espíritos, porque nem todos provêm de Deus. Porque no meio dessa emoção toda, no meio de todos os dons verdadeiros, pode haver introdução até de
manifestações estranhas e falsas, contrárias à fé. E quando Satanás semeia este engano, acaba destruindo inclusive a verdade. Ok? E isso não é do nosso tempo apenas. Até no Velho Testamento, haviam profetas que, movidos por qualquer motivação que não fosse a doutrinária certa, foram usados por espíritos maus e profetizavam mentira ao rei. Vamos lá, de um profeta verdadeiro, Balaão, era um profeta verdadeiro, mas motivado pelo ganho, pelo ouro, estava para profetizar errado. Só que, graças a Deus, o Senhor mudava a maldição dele em bênção. Então, quando nós estamos a falar de administração de dons, precisamos entender que a administração do que vem de Deus, a administração dos dons que vem de Deus, também vem do próprio Deus, vem do conhecimento de Deus, não do homem, mas do próprio Deus. O que é que administra isso? O conhecimento da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos aquilo que eu chamaria, né, a plenitude dos dons, os limites dos dons, a geografia, inclusive, aqui incluindo os dons ministeriais, né? Os limites. Exemplo, Jesus Cristo, o grande exemplo. Jesus Cristo conhecia o seu chamado. Ele não só sendo ator e consumador da fé, seu ministério era um dom ao mundo, né? Para a salvação do mundo. E Jesus conhecia plenamente seu ministério. Ok? E todos os discípulos de Jesus, quando também usados, também conheciam os limites do ministério, onde poderiam ir. Jesus gostava de usar, por exemplo, a seguinte frase: fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus conhecia a sua missão. Quando você tem dom, mas você não conhece a missão, é como você ter ferramenta, mas não sabe se é para quê. Porque você tem martelo, mas você não sabe se você é carpinteiro, se é mecânico, se é eletricista, porque todos usam martelos. Exato. Certo? Então, quando você tem conhecimento pleno da missão, você tem melhor conhecimento da utilidade desses dons. Então, não basta ter dom, tem que ter conhecimento na administração desses dons. Lá atrás nós estávamos a conversar sobre a escola de profetas. Elias passava pela escola dos profetas. Por quê? Porque não basta ter profecia, tem que ter instrução naquilo que é profético. Senão, acontece o que aconteceu com os 70 profetas que receberam de Moisés, né? Vão profetizar, depois vão parar, porque não tem administração. Então, para as questões dos dons espirituais, o que muito importa é conhecimento na administração desses dons. Para ele continuar, para servir melhor aos irmãos, ok? Para depois você não bater o martelo do lado contrário, né? Seria para pregar o prego, mas será para arrancar. Então, eu penso que a questão dos dons não é muito se somos usados. Porque quando Deus dá, é Deus que dá. Mas a administração já é nosso lado. Tem a soberania de quem dá, mas também tem a responsabilidade humana de quem recebe. É isso. Muito obrigada. Alguém está a ser edificado nesta tarde? Eu disse, alguém está a ser edificado nesta tarde. Pastor Salomão, mestre, a igreja pode funcionar sem dons? Ainda uns que defendem que os dons já acabaram. Essa coisa de curas é há muito tempo. Os chamados cessacionistas. Ok. E qual é a consequência de uma igreja viver sem dons? A igreja pode funcionar sem dom, só que sem os dons, só que não será a igreja que Jesus disse sobre a rocha: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno não podem prevalecer somente se a igreja tem dons. Dando alguns exemplos bíblicos, vamos ver que logo no princípio da igreja apareceu no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos um homem chamado Ananias. Trouxe o dinheiro da venda do seu espaço, só que guardou uma parte do dinheiro, combinou com a sua esposa. Logo que chegaram, já é uma infiltração que estava para começar na igreja. E não é em qualquer igreja, uma igreja de fogo, mas vê, o diabo não tem medo. Uma igreja de fogo. Mas quando Pedro olhou para ele, sabe o que Pedro disse? Ananias, como é que Satanás encheu o teu coração ao ponto que mentes ao Espírito Santo? Satanás encheu o teu coração. Vê, Satanás começou a encher o coração das pessoas logo no princípio da igreja. Não sei hoje quantas igrejas tem pessoas cujos corações estão cheios. É que quem encheu? Satanás. Mas
através dos dons, por como que ele viu o coração de Ananias. Discernimento de espírito. Então ele, Então. através desses dons, discerniu o espírito que estava em Ananias. E não demorou muito tempo, mesmo na consagração de servos. Por isso, a igreja existente sem dom, não sei se podemos chamar isso igreja, porque quando Pedro chega em Samaria, havia lá um mágico que não era convertido, acompanhava Filipe e fingia converter-se, até aceitou ser batizado. Queria também ser consagrado, queria receber o poder para que ele começasse também a ministrar. Mas Pedro, olhando para ele, disse: você não tem parte nesse negócio, você não tem nada. Isso é que? Dom. Também é dom. E quando os missionários foram para trabalhar, chegando lá, uma moça possuída pelo espírito de Pitom poderia também se infiltrar na equipa missionária. Poderia se infiltrar, porque ela ameaçava os missionários elogiando-os. Ameaçava os missionários com elogios. É difícil você descobrir uma ameaça nos elogios. Esses são homens de Deus verdadeiros, que vos pregam o caminho da salvação. Escuta-os. Paulo, sem dom, você vai chamar, esse é nosso. Então entra na equipe e se infiltra. Agora imagine como se torna a igreja com uma equipe missionária onde tem um dos elementos possuído pelo espírito de Pitom. Numa igreja onde uma das pessoas apoiantes da igreja está cheio do espírito de mentira, onde tem um servo consagrado, mas não convertido. Então tem muitos disso. O Paulo chegou na missão ao pregar, logo encontra um homem importante, o procônsul, um italiano, um homem muito importante, convertendo-se seria uma grande bênção para a igreja. Mas tinha ao lado deles um homem chamado Elimas. Ele estava a querer perturbar-lhe e afastar-lhe da fé, para que não cresce naquilo que o Paulo estava a pregar. Mas ele não estava a dizer que não escuta isso, é mentira. Não, ele fazia isso através dos seus encantamentos. Ficou silencioso, afinal está a influenciar para essa que não crer. Mas Paulo olhou por causa dos dons. Poderia se perder essa pessoa, mas através dos dons. Agora imagine que naquela igreja, se não tivesse dom, então haveria uma infiltração de alguém que poderíamos colocar em frente, é membro de apoio, senta em frente, afinal é mentiroso. Haveria também talvez uma pitonisa aonde? Na equipa missionária. Haveria também talvez muitas pessoas que poderiam abraçar a fé por falta dos dons. Agora eu deixo a vocês lugar e dizer qual é a igreja, como seria a igreja sem dons. Que tipo de igreja nós teríamos? Que tipo de igreja? Mas muito interessante, doutor, só para pegar aí a deixa. Infelizmente, essa pitonisa hoje abriu igreja no nosso tempo. O difícil hoje é que as pessoas perceberam que elas podem, com dom da adivinhação, abrir também uma igreja pentecostal. E adivinhar e dá certo. Nota que essa senhora estava a falar a verdade, só com o espírito de mentira. Então existem mentiras que falam verdade, só que a verdade é perigosa, porque ela era uma verdade para desvio. Diziam: esses são servos de Deus, ouça. Agora imagina se Paulo fosse um apóstolo emocionado, ia dizer: está confirmando o ministério, o espírito combina, o espírito concorda. Não é verdade. Nem todo mundo que me reconhece é de Deus. É de Deus. O diabo também sabe que somos de Deus. O diabo sabe que somos de Deus. Os 7 filhos de Seva que foram para expulsar demônio no endemoniado, o endemoniado disse: eu conheço a Jesus e sei quem Paulo é. Os demônios sabem quem somos, mas agora o reconhecimento deles não é aceitação. O fato de ter alguém que adivinha, fala o número do teu cartão, a cor da blusa que você meteu, o que onde você estavas ontem, não significa que ele é de Deus. Se Paulo legitimasse, se Paulo aceitasse aquela confirmação,
legitimaria A magia. a magia como se dom espiritual. Então aqui está um grande perigo. A igreja de hoje ficou muito muda para dizer sai dele espírito mau e se fez colega de mágicos. Ministros fizeram colega de feiticeiros. Meu Deus. Jesus. Isso tudo por E é falta nessa de conversa que conhecimento, nós né? estamos a ter aí atrás, estamos a trazer aqui na frente, e a grande preocupação que temos para identificar quem agora não é nosso colega. Hoje, depois dessa conversa, quem não é nosso colega não vai ser mais. Porque nós vamos dizer em nome de Jesus, sai dele, porque nós não podemos ser confirmados com feiticeiros. Oh, glória. Isso nos remete a outra pergunta, profeta. Como é que eu sei que alguém é um verdadeiro servo de Deus? Como é que eu sei que alguém não é? Bom, tá quente, né? É uma bênção. É uma bênção. Bom, nós identificamos, né, assim como falou o pastor Sadraque, que a informação, por ser verdade, não faz de você verdadeiro. A questão não é o que você profetiza, mas é quem te enviou, né? Qual é o Espírito, qual é a fonte que fala através de você? Então Paulo identificou, a mulher estava a pregar, em outras palavras nós podíamos dizer, essa que tinha o espírito de adivinhação, ela estava a falar a verdade. Só que aquela verdade vinha de uma fonte errônea, que era um espírito de manipulação. Esses homens são servos de Deus, era a verdade. Ouçam o que eles vos anunciam, tinha que ser mesmo assim. Só que ela estava a tentar colocar um véu para Paulo não discernir qual era a fonte do espírito que ela operava. Então, Mateus capítulo 7 fala sobre os falsos profetas e diz assim: pelo fruto os conhecereis. Eu não vou deixar de beber água, como eu digo sempre, só porque existe água envenenada. Não é sabedoria, é ignorância. Porque é suicídio na mesma. Se eu beber água envenenada, eu morro. Se eu deixar de beber água, eu também morro. Então, a sabedoria é eu ter habilidade, discernimento, que falamos também sobre esse dom, o dom de discernimento, misturado com a palavra de Deus, um conhecimento sólido na palavra de Deus, para você saber discernir se a água está pura ou não. Então eu faço isso com um profundo conhecimento da palavra de Deus e conhecendo Deus. Hoje eu ministrei aqui que só tem medo de falso profeta quem não conhece Deus. A fraqueza não está nos falsos profetas, não é ou seja, a maior arma de Satanás. A maior arma de Satanás é que os filhos de Deus não conhecem Deus. Porque se nós conhecemos Deus, nós vamos reconhecer a voz de Deus nos seus enviados. Porque nós ouvimos a voz de Deus na nossa comunhão com Ele. Então, porque o Espírito é o mesmo. O que Ele vai falar comigo, vai falar com o Sadraque, se nós temos o mesmo Espírito. Se o mesmo trabalho que Ele está fazendo na minha vida, Ele está a tratar do meu orgulho, está a tratar das minhas fraquezas, tudo isso vai se transformar em mensagem. Paulo disse assim: nós não ousamos pregar o que nós não experimentamos. Então a nossa pregação tem que ser experiência vivida, transformação vivida. Eu vou ministrar isso. E você que conhece Deus vai poder discernir a voz de Deus naquilo que eu vou te ministrar, porque você também está no caminho da transformação no teu processo com Deus. Jesus disse para os fariseus e saduceus, disse assim: vocês não reconhecem a minha voz, vocês dizem que vocês são de Deus, que o Deus é o vosso Pai. Como é que vocês não me ouvem se foi Ele quem me enviou? Por outras palavras, vocês não reconhecem a voz de Deus, o Pai, e dizem que Ele é vosso Pai. Só que isso não é coerente. Para nós discernirmos um falso profeta é pelo fruto. E o fruto tem que estar na nossa vida. E esse fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, fala sobre o fruto do Espírito. Então, o amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E também aquilo que o próprio Deus produz na vida de quem o conhece, que é o fruto da santificação, que é o fruto da comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Quem conhece Deus, quem tem um bom relacionamento com o Pai, terá um bom relacionamento com o próximo. Então, aquilo que Deus produz na minha vida, vai produzir na vida de quem eu ministro. E se eu tenho medo de falsos profetas, eu preciso me converter de novo. Porque ou eu não conheço o meu Deus, ou eu não creio no poder do meu Deus. Então é isso, essa contribuição.
Doutor Decá, o caráter, será que está ligado ou tem alguma relação com os dons? E o que é que acontece se a gente perder o caráter? Ok. A Bíblia diz-nos o seguinte, nós estávamos a conversar sobre isso, é que devemos ser prudentes porque a operação dos dons não é símbolo da espiritualidade ou não é símbolo da santificação. Porque a Bíblia diz o seguinte, nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito. Não derramarei o meu espírito. Não sei se é igual ou é diferente. Derramarei do meu espírito. Abre bem isso, reverendo. Abre bem isso. Precisamos perceber bem. Perceber é derramar do Espírito e derramar o Espírito. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus não pode derramar o seu espírito sobre toda a carne. Nada. Por quê, doutor? Deus, depois de Cristo ressuscitar, antes do dia do Pentecoste, no primeiro dia, quando entra no cenáculo, fala com os discípulos dele, depois sopra. Diz, recebe o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo. Mas diz que daqui a pouco recebereis o poder, quando o Espírito virá sobre vós. O Espírito, quando nós recebemos o Espírito, ele não está sobre nós, ele está em nós. O Espírito Santo estabelece conosco uma relação em 3 fases. O Espírito está conosco, está em nós, está sobre nós. E a Bíblia diz, quando virá aquele Espírito, isso vos convencerá. Quando o Espírito está a me convencer, não está dentro de mim, está comigo. Quando está comigo, ele me convence. Quando sou convencido, aceito Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito passa numa segunda fase, ele vem em mim. E eu disse, quando ele estará convosco, vai nos convencer. Quando entrará em mim, vai me guiar. Porque ele disse, quando virá, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Convencerá, não convencerá a igreja. Quando ele virá, convencerá o mundo, porque o mundo ainda não está convencido que Jesus Cristo é Senhor. Mas depois disse, quando virá aquele Espírito, vos conduzirá em toda a verdade. Quando disse vos, ele falava aos discípulos. Então o Espírito convence o mundo, guia os discípulos. É por isso, quando ele próprio foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele. A Bíblia diz, o Espírito lhe guiou no deserto para ser tentado. Jesus não foi no deserto sozinho, foi guiado. E foi guiado pelo Espírito. Então, quando o Espírito está em nós, ele nos guia. E depois ele vem sobre nós. Quando ele vem sobre nós, ele nos usa. Por isso Jesus, a Bíblia diz o seguinte, Jesus cheio, acompanha bem, cheio do Espírito, o Espírito lhe guiou aonde? Lhe guiou. Mas quando ele sai do deserto, depois da tentação, a Bíblia diz, Jesus sai do deserto revestido. Aquilo que eu revesti não está dentro, está sobre. Ele entrou cheio e saiu revestido, e a sua fama se espalhou. A sua fama se espalhou quando ele foi revestido. Então, quando o Espírito está comigo, ele me convence. Quando entra em mim, ele me guia e me dá o caráter de Deus. Quando vem sobre mim, ele me usa. Mas a Bíblia diz que no último tempo, volto lá, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Portanto, os discípulos, quando receberam do Espírito, já tinham recebido antes o Espírito,
que estava nele, do Espírito, são coisas do Espírito. É por isso que a Bíblia diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Também naqueles dias sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do Espírito Santo. Só que esses já receberam o Espírito Santo e eles também profetizarão. Quantos grupos estão a profetizar? Vossos filhos e... Então, primeiro grupo, vossos filhos e vossas filhas. Segundo, meus servos e minhas. Se os vossos filhos e as vossas filhas já profetizam, por que os meus servos e as minhas servas também vão profetizar? Se já tem pessoas que profetizam, por que Deus não assumiu a paternidade? Não disse: meus filhos e as minhas filhas vão profetizar. Disse: vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Meus servos e a minha serva também vão profetizar. Por isso, se alguém profetiza, procura saber, faz parte do grupo dos vossos filhos e vossas filhas, ou faz parte do grupo de meus servos e minhas servas? Aí está a diferença. Então, quando nós notamos que o caráter não foi mexido, não foi tocado, significa dizer que ele nunca foi convencido, nunca foi guiado, diretamente foi revestido, porque há essa possibilidade. Nos últimos dias, Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne, mesmo aquele que não passou nesses trâmites. Quer dizer, não foi convencido pelo Espírito, nunca foi guiado pelo Espírito, mas nesse último tempo é possível que seja usado pelo Espírito. A esses Jesus dirá: nunca vos conheci. E eles dirão o quê? Não profetizamos em teu nome, nunca vos conhece. E a pessoa que não é conhecido, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado e não pode pecar. Aquele que peca não lhe viu nem lhe conheceu. Então significa dizer que os dons manifestavam nele, mas nem conhecia Jesus. Nós que conhecemos Jesus nos encontramos num sítio, nos encontramos em Gólgota, nos encontramos na cruz, onde nos tornamos moremos com ele. Mas há alguns que começaram a vida cristã no cenáculo, pularam a cruz e só começaram a vida cristã no cenáculo. E esses, os seus caráteres, muito forte, os seus caráteres vão continuar mesmo. Pularam a cruz, começaram a vida cristã no cenáculo. No cenáculo há poder, no cenáculo não há transformação. glória a Deus. God, não pule a cruz. Quem não veio na conta dele, nós também não vamos te contar o que está acontecendo aqui. Pastor Sadraque, como operar nos dons sem pular a cruz? Vamos nos colocar em pé para aplaudir essa revelação para mim. Aleluia. My God, my God, my God. Este é o Evangelho, aleluia. Ai. Não, 1 minuto, não chegando a 1 minuto. Não, você pode aplaudir a Deus por 1 minuto. Por um minuto, louvado seja Deus por essa palavra. Deus, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra. Aleluia. Oh, thank you, Obrigado, Jesus. obrigado. Yes. Eu não quero sentar mais. Deep, very deep. Profundo. Este é o Evangelho, né? Ei. Talvez alguém ainda tenha dúvida, mas Jesus falaria o mesmo. Quando nós vemos, por exemplo, a parábola dos convidados à festa, temos aqueles que receberam o convite e não foram à festa. Temos aqueles que foram buscados na rua, vieram à festa, mas ainda tinha espaço. O Senhor mandou ir buscar coxos, cegos, surdos, mudos para ocupar a festa. E a casa ficou cheia. E tinha um na festa que não tinha roupas nupciais. Porque há pessoas que pulam mesmo. Só que a festa não podia continuar sem tirar primeiro aquele para fora. Então, nós temos
essa possibilidade. Eu creio que o Dr. Descartes resumiu o que eu falo no despido, vestido e revestidos, né? Você não pode ir logo para o revestimento se você primeiro não for despido. Primeiro Deus te despe, depois te veste, depois te reveste. Então você precisa ir. Você precisa ir para a cruz onde Deus te despe. Você precisa ir para a sepultura onde Ele te veste. Depois ao cenáculo onde Ele te reveste. Então você não pode ir logo no revestimento do cenáculo se você não foi despido na cruz, nem vestido na sepultura. Porque quando nós vamos para a cruz encontramos um Jesus sem roupa. Quando vamos para a sepultura encontramos roupa sem Jesus. Mas é no cenáculo que encontramos a glória do seu Espírito lá. Epa. Então nós precisamos... Não, você está fazendo de propósito, Cedrai. Você está fazendo já de propósito. Quando vamos na cruz encontramos um Jesus sem roupa. Quando vamos para... encontramos roupa sem Jesus. Precisamos ser despidos na cruz, vestidos na sepultura, mas depois revestidos no cenáculo. Se esse evento é sério, alguém devia valorizar todo o esforço que se fez para se criar esse evento de porta aberta. Alguns tinham que ter humildade para dizer: epa, eu me revesti apressadamente. Fui no cenáculo receber poder, mas não fui na cruz receber salvação. Nem fui na sepultura receber justificação. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu para a remissão do nosso pecado, mas ressuscitou para a justificação. Então nós temos na cruz a remissão do pecado, na sepultura a remissão e no cenáculo o revestimento. Então você não pode passar o processo de Deus para a salvação, para não ter a surpresa depois de chegar no céu, depois de tanto esforço, tanto ministério criado, tanta igreja, e te dizer: não te conheço. Porque essa expressão conhecer na Bíblia, conhece profundidade. Conhecer, vemos isso primeira vez em Gênesis. Conheceu Adão e Eva e gerou. Porque para Deus conhecimento é relacionamento. Para Deus conhecimento é relacionamento. Mas não te esqueça da minha pergunta. A minha pergunta foi a questão dos dons. Eles adquirem-se. Como é que a gente procura os dons? É isso ali. Os dons do Espírito Santo, primeiro, precisam Não ser... quero lhe tirar o revestimento. Só estou a... Sim. Os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ok? São formas de eu chamar. Se eu chamar o Espírito Santo, posso chamar do Espírito de Jesus, posso chamar do Espírito do Pai, do Espírito do Senhor. Então você não pode querer o Espírito alheio sem a pessoa. Você não pode querer coisas dele sem ele. Ok? Você não pode usar as coisas de Deus sem Deus. É dali que o doutor disse que você vem apenas como servo, esperando o salário, mas você não tem relacionamento de filho. Você não foi gerado. A todos quanto creram deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não queira ser servo de Deus se você não é filho. Não queira simplesmente se meter no trabalho se você não se meteu em casa primeiro. Ok? O filho pródigo, quando voltou para casa, ele voltou para ser servo. Direi ao meu pai: faz-me um dos teus trabalhadores. O pai disse: não, aqui na minha casa só entra filho. Então o que Deus quer de você é que, primeiramente, antes de tudo, mais importante do que ser amanhã, não sei o que, quero ser como o profeta Tony Calado, quero ser usado, quero aparecer na TV. Não, se converte. Se converte. Seja salvo. Primeiro tem que te tirar essa roupa suja. Porque quando você está com roupa suja, doutor, a roupa limpa, como é revestimento, pode esconder a roupa suja. É o que acontece com muita gente. É que ele meteu o revestimento por fora e as pessoas não veem a sujeira de dentro. É dali que muitos meninos se meteram aventureiramente no trabalho, depois não entendem que a dimensão da capa que você colocou também atrai luta. Que você não tem estrutura para suportar. É que começam a vir ataques espirituais que você não tem estrutura. E até algumas pessoas entraram com sinceridade no ministério, mas sinceramente errados. Eles foram para o ministério com sinceridade, mas depois acabaram tendo ataques espirituais tremendos, ficaram prostitutos, não conseguem ver mulher, lhe dá uma vontade estranha que ele não tinha antes quando começou, porque você foi para um trabalho que você não tinha estrutura para suportar o ataque.
Ok? A Bíblia diz: aqueles que ouvem a minha palavra e colocam em prática, comparai-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade. Em todo o ministério virá vento, tempestade, chuva. Só vai resistir aquele que estiver sobre Jesus, sobre a rocha. Então não construa teu ministério apenas, construa sobre Jesus. Então a minha resposta seria: não é possível, ou até essa possibilidade é muito perigosa de ser usado sem ser salvo, né? É perigoso. Então nosso conselho é a mensagem da cruz: seja justificado, salvação. Quando na justificação acontece o quê? Uma transformação interna. O velho homem é transformado. Quando você nasce de novo, você é nova criatura, é justo. Não é que você se tornou justo, mas a cruz te declarou justo. Agora que o mundo foi tirado, agora que você pela justificação foi tirado do mundo, você entra para a igreja, aprende doutrina, para você entrar para um processo que nós chamamos de santificação. A justificação te tirou do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Você ainda tem hábitos maus. Então, já que o pecado saiu dentro de você, mas você ainda tem pecado fora. Na justificação, o pecado saiu dentro, mas na santificação eu evito pecados de fora. Só que eu luto isso toda a vida, porque tem um terceiro processo que chamamos de glorificação. Quando não temos nem pecado dentro, nem pecado fora, porque o mundo agora é novo. É isso que chamamos glorificação, porque nos será dado um novo corpo. Só que ainda estamos no corpo antigo, tem pecados de fora. Só que eu já tenho um espírito novo, não tem pecado dentro. Essa é a diferença entre quem é salvo antes de ser usado e quem só é usado sem ser salvo. Há uns são os que se chamam obreiros, outros são aqueles que foram chamados para ser obreiros. Por isso Jesus diz assim: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E olha o que Jesus fala, não diz assim: façam obreiros, diz assim: roguem ao Pai para que envie obreiros. Porque não é a igreja que faz obreiros para Deus, é Deus que faz obreiros para a igreja. Muito bem. Eu queria acrescentar alguma coisa aí. Obrigado, pastor Sadraque. Pastor Sadraque evocou uma coisa muito importante do filho pródigo. É que temos também o outro caso. O filho pródigo já estava em casa, é filho, mas depois sai de casa. Quando sai de casa, aconteceu o que aconteceu com ele e voltou para casa. Então temos também esses casos. Alguém que tem a fama de ser madrugador pode se dar o luxo de começar a acordar às 9 horas. Todo mundo sabe que é madrugador. Afinal, agora já acorda às 9 horas. Temos esses casos que era de casa, saiu de casa. O pai lhe queria de volta, mas o pai estava no terraço, vendo de longe o filho. Apesar do amor que ele tem para com o seu filho, ele não permitiu que o filho entrasse, porque entendeu que se eu ficar aqui, ele vai entrar. Então vai entrar, vai trazer aqui sujeira, vai trazer infecções aqui em casa. O que é que o pai faz? O pai sai correndo, foi lhe abraçar lá fora para manifestar que eu te amo, mas da forma como você está não pode entrar em casa. Disse, vai tomar banho, lhe dá roupas novas, lhe deu aliança. Tudo isso aconteceu fora. É só depois de acabar essa operação que disse, agora pode ter acesso em casa. Então por isso que eu queria dizer também aos servos de Deus que estão aqui, mesmo teu filho mesmo, é você que discipulou, mas quando você se separa com ele durante um tempo, ao voltar, profeta, lhe recebe fora, por favor. Lhe recebe fora, senão vai te trazer bichos e coisas em casa. Depois de lhe lavar tudo, roupas novas, aliança, depois agora pode entrar em casa, porque muitas das vezes alguém foge no profeta Tony Calado, então trabalhar comigo, não sei por que fugiu, nem consultar o profeta. Amanhã, quando houver problema, estou a perguntar ao profeta, mas esse rapaz, por que saiu? Eu deveria fazer essa pergunta quando veio, mas nós recebemos pessoas assim. O pai mostrou que amor tenho,
Mas não tem como você entrar aqui no estado em que você está. Primeiro troca, muda de roupa, faz tudo, toma banho e assim vou te dar a aliança. É só assim que poderá ter acesso em casa. Então, se nós todos, servos de Deus, formos rigorosos como esse pai, acho que não teremos problema de caráter nos servos que trabalham em ministérios secundários nas nossas igrejas. Vocês que gostam de sair de casa, cuidar! Nós vamos fazer agora uma espécie de resumo. O tempo é o único dos nossos inimigos que nos persegue fugindo de nós. E ele está a fugir, mas vamos fazer uma espécie de resumo. Eu talvez começaria com o pastor Sadraca, depois o pastor, o reverendo Decá e o Tony, o profeta Tony fazia Antes do resumo, né? Sim. Eu estou a escrever um livro que tem como tema Na Dimensão da Glória. E esse livro, ele me foi dado resultado de um trabalho de jejum que eu fiz de 7 dias direto em 2010, creio eu. Na altura eu acho que eu estava a compilar ainda o Pérola do Espírito. Pastor Sadraque foi o primeiro que leu o livro, né? A gente estava a conversar, estava a compilar. Nós somos amigos de longa data, oramos junto muito tempo. Eu apresentei o livro. Sim, você apresentou o livro. Foi o jornalista. Então, em 2010, eu estava num jejum de 7 dias com o tema era, me inspirei em Moisés, que disse assim: Senhor, revela-me, mostra-me a tua glória. Então eu queria ver a glória de Deus. E eu fiz esse jejum de 7 dias. No último dia do jejum, eu estava triste. Eu estava triste porque Deus não me mostrou nada. Está vendo? Então, eu pensava que talvez um anjo em forma física ia vir, alguma coisa, ia ser arrebatado do terceiro céu, qualquer coisa assim. E eu estava triste, de joelho, a entregar o meu jejum. E eu falei a Deus: então, Senhor, eu fiz 7 dias de jejum, estou aqui a buscar, creio, e o que é que se passa então? O Senhor não me responde. O Senhor disse assim: tens certeza que eu não te respondi? No primeiro dia eu te dei a resposta. Porque aconteceu algo assim, muito simples, mas que eu não dei valor. O que é que aconteceu? No primeiro dia que eu dobrei o meu joelho para orar, para entregar a abertura do meu jejum ao Senhor, o Senhor me deu uma visão. Eu vi algo assim em flash. Eu pensei que fosse coisa da minha mente. Eu vi Jesus assim na cruz, né? Crucificado. E aquilo foi em forma de uma fotografia, um flash. E no final do jejum, o Senhor disse assim: eu já te mostrei a minha glória. Jesus na cruz é a minha glória. E ele me falou isso. E automaticamente, ao entregar o jejum, baixou um download, né, completo do livro que o Senhor... Ele me deu o livro Na Dimensão da Glória. Mas eu não escrevi, não tinha permissão de Deus para escrever. E não sentia que era o tempo para escrever. Agora estou a escrever, em janeiro vai sair. Mas eu estou a falar sobre isso também porque coincide com o que nós estamos a falar aqui, né? Que nós queremos ver a glória de Deus sem a cruz. E quando baixou essa informação, por exemplo, cruz não é um instrumento de alegria, é um instrumento de morte. Moisés foi-lhe dito assim: você não pode ver a minha glória e viver. Nenhum homem pode ver-me e viver. Então, por outras palavras, é preciso morrer para ver a glória de Deus. Então, quando ele mostrou a cruz, baixou automaticamente esse conhecimento todo. E o que acontece na dimensão da glória? Jesus operava na dimensão da glória, não são coisas comuns. São coisas incomuns, como mudar a informação da molécula d'água em vinho. Como solidificar o mar, né, a água, e andar por cima das águas. Isso é uma dimensão da glória. Então, ali também faço uma conotação também com a física quântica, de que eles, os cientistas, eles descobriram que o centro de cada molécula no seu núcleo, ela é constituída por energia e som. Energia e som. Então, quando Deus vai criar em Moisés tem a visão da criação, que Deus disse? Haja luz. Primeiro, ele criou a luz. Ele trouxe o mover do Espírito Santo, que se movia de um lado para o outro intensamente. Depois enviou a palavra, que é o som. Haja luz. E toda molécula tem essa constituição, que é a identidade do Criador.
Está em toda a molécula, da água, da pedra, das nossas células, tudo tem essa informação. Deus criou, sim. Então, cada molécula tem uma informação específica e dá forma àquela informação, como da água dá forma à água, do vinho dá forma ao vinho. E se nós mudarmos, tivermos capacidade, porque toda a criação obedece à voz do Criador. E quando nós entramos na dimensão da glória, nós operamos debaixo da voz do Criador. Porque ali Deus não criou as coisas do nada, Ele usou uma matéria invisível. Então isso está lá, pela fé nós entendemos, Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, aparente, do que é visível. Então o Senhor me disse assim, para eu ter acesso a isso, eu preciso de morrer na cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Existe realmente operação no dons, mas operação na glória é outra coisa. Existe diferença entre os vossos filhos e os meus servos. Há diferença, porque quem opera na dimensão da glória primeiro foi mortificado. E essa pessoa que foi mortificado manifesta a imagem de Cristo nas suas ações e reações. E por isso é que ela vai trazer Cristo para as outras pessoas. Então não quer a glória sem a cruz. É um pequeno resumo, né? Finalizando, reverendo de cá, pastor Sadraque, o tempo não nos permite para muito mais, mas eu acho que foi suficiente. Eu estou super abençoado. Mas vamos dar essa oportunidade de fazer uma súmula sobre essa questão dos dons. Talvez seria um conselho para esta geração. Quero começar consigo, depois o referente de cá e o profeta vai fazer as honras da casa. A encerrar, meu conselho seria, acredito que esse evento é de dimensão nacional, sim, ou então deveria ser, como está a ser. Os que não estão presentes aqui podem vê-lo depois no YouTube, no Facebook. Meu conselho a todos nós, inclusive a mim, é que existe algo que eu observei nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, que acontece muito. E ele é um processo tão sério que até a mim dá muito temor. Eu gosto de chamar ordem, glória e juízo. Sempre que Deus estabelece ordem, a seguir a ordem vai manifestar glória. Sempre que Deus manifesta a glória, a seguir a glória vai manifestar juízo. E o juízo de Deus é muito sério. Então, tremo por causa do juízo. Porque no juízo, pessoas aqui não vivem. Então, quando você teme o juízo, você adia a glória. E a única maneira de adiar a glória é não botar ordem. Talvez, vou explicar com exemplo para os irmãos perceberem. Rapidamente. O mundo foi criado pela palavra de Deus. De um caos para o cosmos. Deus botou ordem e nesta ordem manifestou sua glória, criou o homem à sua imagem e semelhança, ele descia com glória. Só que quando o homem peca, manifestou juízo. Lançou o homem para fora e toda a criação ficou afetada com a queda do homem. Quando nós vemos lá fora a mesma coisa, Deus bota a ordem, manifesta a sua glória, mas depois juízo, dilúvio. E vai, se segue. Vamos pular para Moisés. No tempo de Moisés, Deus chama Moisés, tira o povo, passa pelo deserto, Deus revela aí a lei levítica, sacerdotal, aos filhos de Arão e estabelece o sacerdócio. Os filhos de Arão viram a glória, Arão viu a glória, porque depois da construção do tabernáculo, eles botaram tudo em ordem, como ele viu no monte, e uma nuvem desceu no tabernáculo, ninguém conseguiu se pôr em pé. Filhos de Arão tentaram entrar com fogo estranho, morreram. Botaram ordem, se manifestou glória, veio o juízo. Ah, pastor, isso é o Antigo Testamento. Novo Testamento. A igreja começa, Jesus morre na cruz, ressuscita, só tem 11 discípulos, tem desordem. Bota um para ocupar o lugar. 12 ocupou o lugar do apóstolo de Judas. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, capítulo 2, glória. Vê Ananias e Safira brincam, juízo. A mesma coisa. Elias reparou o altar, botou tudo em ordem, veio glória. Profeta de Baal, juízo. Sempre que Deus estabelece ordem, vai vir glória, a seguir vai vir juízo.
Por que não temos visto muito juízo na igreja hoje? Porque não temos muita glória. E por que não temos muita glória? Porque não temos muita ordem. É dali que vamos ouvir escândalo. Estamos a ouvir escândalo, mas todo mundo sobrevive. Pessoas que extorquem as pessoas, usam o profético para mentir, usam os dons para enganar, dormem com as meninas no altares, se prostituem na igreja, mas estão vivos. Ananias só mentiu, morreu. Não, o juízo é sempre do tamanho da glória e a glória do tamanho da ordem. Então meu conselho é: estamos prontos para a ordem? Queremos ver glória? Estão prontos para o juízo? Deus abençoe, obrigado. Doutor Decá, uma breve conclusão então daquilo que acabamos de abordar aqui sobre os dons do Espírito. Obrigado. Eu queria dizer que antes que os servos de Deus tenham dons, eles são dons. Isso é muito importante, que Cristo diz, a Bíblia diz que subindo ao céu, ele levou cativo e fez dons aos homens que estão na terra. Fez dom, deu uns e não deu a uns. Ele leva cativos lá em cima, porque quando ressuscitou, morremos com ele, ressuscitamos com ele, subimos com ele. Paulo disse que se sois ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer dizer que ao ressuscitar, ao subir, levou cativos lá, vendo necessidades na terra, e ele começou a dar dons. É por isso que a Bíblia disse, deu, esses cativos que estão com ele lá, deu uns como apóstolos, lhes deu como dons para o povo, para a humanidade. Então, um homem de Deus verdadeiro, primeiro, é um dom. Sim, um dom de Cristo. E ele também tem dom. Então, há servos que são dons para o povo. Infelizmente, muitos, fazendo mau uso dos dons, mesmo sendo verdadeiros, desviaram-se, e outros que são falsos estão a fazer com que hoje muitos servos de Deus sejam mal vistos. Há sítios onde você entra, estão a falar de pastores, você finge, parece que não és. Se descobrirem que eu sou, também vão dizer que são esses. Porque você sabe que os que estão a falar, é verdade mesmo, aconteceu. É verdade, porque o pastor matou para se apoderar do carro, o pastor estragou o casamento dos homens, é muitas coisas. Então, quando nós comemos pão ou arroz, muitas das vezes acontece que mastigamos uma pedrinha, é ou não é? Você deixa o teu prato de arroz por causa da pedrinha? Não. Você tira a pedrinha, continua com seu prato. Então, apesar das situações que estão a acontecer, eu aconselho a igreja de saber tirar as pedrinhas, mas continuarmos com os dons, porque a igreja sem dom é uma igreja morta. Obrigado, que Deus vos abençoe. Aleluia! Essas palmas estão com Covid-19. Dá para bater palmas de verdade? Yes. Profeta, o que é que diria em guisa de conclusão desse capítulo? Que bênção, né? Conselho, né? Normalmente. Acho que todos nós fomos enriquecidos, né? Sim. Com aquilo que Deus falou através dos seus servos. Em forma de conclusão, né? Eu acho que o melhor caminho foi mostrado mesmo por Paulo, né? E Paulo disse assim: buscai com zelo os dons espirituais, eu, porém, vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Isso significa que existem vários caminhos. Existe o caminho, né, que o doutor falou aqui. O homem quis oferecer dinheiro aos apóstolos para poder receber o dom. E nós vemos muito dessas coisas. Os dons de Deus não são para se vender. Então é um caminho falso. Mas Paulo fala sobre o caminho verdadeiro.
E o verdadeiro caminho para os dons é o amor. Deus é amor, e onde está o amor, Deus está. E se não existe amor, Deus não está presente. Então, nós não temos que começar ministério por amor a dinheiro. Não temos que começar ministério porque o outro começou. Porque o outro está a dar certo. E existe, se você calça 42, eu até tenho uma mensagem assim, não esforça 40. Porque é bonito, porque brilha, porque todo mundo gosta. Então você aperta. Alguém já foi ao casamento com um número inferior ao seu? Aqui quem nunca foi? O que aconteceu? Vai sofrer muito, não vai durar muito tempo. Não vais gostar nem do casamento, nem do sapato. Sim, não vai durar muito tempo. Então, se você não foi chamado para alguma coisa, não esforça. Seja o que você foi chamado para ser, porque ali vai haver conforto. Se você estiver fora do teu chamado, Deus te deixa na sua própria força. Então logo Deus não pode te proteger, como disse aqui o pastor Sadraque, que existem combates que você vai enfrentar, que se você não tiver estrutura para isso, você será destruído. Unção é de graça, mas unção que não custa nada não tem valor. Então se nós queremos ocupar um lugar que Deus, ou que nós não fomos preparados, estruturados para isso, nós vamos ser destruídos. E Deus usa aquilo que nós recusamos. Deus usa o sofrimento. Deus usa a rejeição. Quando Deus quer te usar, Ele te apresenta um professor. E o professor é o sofrimento. Sofrimento é o professor de Deus que instrui, capacita, prepara aqueles que Ele quer usar genuinamente. Que quando vir os embates, porque com a glória também vem os ataques. Tudo que brilha é alvo de insectos. Então vai ser atacado. Você vai ser, se você quiser seguir piamente a Jesus, você será perseguido, diz a Bíblia. O que significa, se tem glória, vai haver. Mas esses níveis de ataque são níveis de glória. Proporcionais a... Proporcionais. E se você se colocar nesse nível que não foi chamado, você será destruído. Eu às vezes digo a algumas pessoas, eu digo assim, eu gostaria de dar a minha camisa por algum tempo. Experimenta, uma semana se vais aguentar. Está vendo? Porque o ministério não é uma coisa fácil. Nós somos atacados, somos caluniados, somos rejeitados. E Deus nos diz assim, não abra a boca, fica calado. Eu te preparei para isso. Então, eu acho que nós temos que deixar a cruz trabalhar em nós. Nós temos que deixar Cristo trabalhar dentro de nós, porque quando nós ministramos Cristo, nós vamos refletir Cristo. E os dons são as ferramentas para colocar Cristo nas pessoas. O dom transforma os outros, não transforma a nós. Mas o Espírito Santo transforma a nós próprios. Só que os dons têm um perigo. O dom maximiza as nossas fraquezas. Ele põe em evidência as nossas fraquezas. Quando você tem o dom sem a presença de Deus, vai maximizar as tuas fraquezas, o orgulho. Porque todos nós temos fraquezas, nascemos com fraquezas que nós adquirimos e fraquezas que vêm dos nossos ancestrais. Então, se numa família tem muitos polígamos, você vai nasceu nessa família, você também vai nascer com essas inclinações. E se você não tiver a presença, porque a presença serve para mortificar a carne. E então há pessoas que perderam a presença do Espírito Santo, eu digo isso, relacionamento, comunhão, intimidade com Deus diária, e ainda mantêm os dons, porque os dons são irrevogáveis, segundo Deus. Você pode operar nos dons sem a presença de Deus. Como disse o nosso amado pastor, doutor, ele falou que você pode estar revestido sem, lá dentro, ter o Espírito de Deus. Você não foi guiado, não foi instruído pelo Espírito de Deus. Eu te aconselho. Antes de você querer ver a glória de Deus, olha para a cruz, permaneça na cruz, não saia da cruz, viva pela cruz. Aliás, para... Uau, uau, uau.